boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Talvez você esteja se perguntando, quem é esse rapaz aí? Alguns já conhecem, outros não, mas também foi surpresa para mim. Então, meu nome é Hamilton, hoje convidado, era um convidado do Fernando, e o Fernando aprontou essa para mim. Me deixou de apresentador, mas é uma grande alegria porque é para falar de um assunto que eu amo demais. Falar de Jesus Cristo, está rodeado de pessoas que também amam a Jesus, e eu tenho certeza que o programa de hoje também será maravilhoso para você. O que eu peço para você agora? Compartilhe esse vídeo, não espere acabar não esse programa, já clica aí no like, porque nós temos um convidado mais do que especial para falar sobre o jovem e a igreja. Um convidado que também, talvez ele não saiba, mas faz parte da minha vida. Nós temos muitas histórias da nossa juventude e Deus providencia tudo. Porque para falar de juventude e a igreja, nós dois temos muitas histórias para contar. Quem é esse convidado que está aqui do meu lado hoje? Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Talvez vocês já tenham visto aí na arte quem é, mas quem está aqui conosco no A Cereja? E aí, minha gente? Boa noite, Hamilton, boa noite a você que nos acompanha. Que alegria poder colaborar hoje, poder falar sobre um tema muito importante para mim, até porque eu me sinto muito jovem ainda, não, Hamilton? Você também? Opa! Somos muito jovens, né? Quantos anos você tem, Hamilton? Tô com 44. Olha lá, somos da mesma geração, eu vou fazer 42 esse ano. Ai. Então estamos ali na mesma década, né? E que alegria para mim, então, Padre... Bom, você já me apresentou, né? Padre Igor Emanuel. Padre Igor Emanuel. Isso. Padre, fala para nós assim a sua origem. Okay. Onde o senhor se tornou padre? Isso, vamos lá. Diocese. Bom, Hamilton, eu sou, como você bem sabe, mas com certeza você que está nos acompanhando precisa aí saber. Eu sou natural aqui da cidade de Cubatão, São Paulo. Nasci e me criei aqui na Vila Nova, paróquia São Francisco de Assis, onde eu me batizei, crismei, fiz a primeira comunhão. De maneira especial, né? A primeira comunhão e a crisma se deram na capela Nossa Senhora Aparecida da Fabril, quando ainda a capela, né, a comunidade pertencia a São Francisco, na época do Padre Antônio Pereira Luz, nosso saudoso Padre Antônio Luz. Então, sou natural de Cubatão, mas a minha formação de padre não se deu aqui na Diocese de Santos, não. Eu fiquei padre na comunidade missionária Providência Santíssima, lá de Mococa, São Paulo. Eu sou encardinado na Diocese São João da Boa Vista. E agora, tem 6 meses ou 8 meses que eu voltei para casa, voltei para a minha diocese de origem. Eu pedi ao bispo diocesano Dom Tarcísio, a quem eu sou muito grato. Quero aqui também dar o meu abraço a ele aqui, né, ao Dom Tarcísio, porque me acolheu, no final do ano passado, ele me acolheu para fazer a experiência que eu pedi. Então eu deixei lá a minha comunidade, falei com o meu bispo diocesano e pedi para vir fazer a experiência diocesana aqui na minha diocese de origem. Eu pedi para voltar para casa, na real. Eu senti o desejo, né? Eu sou padre desde 2018. Eu morava na Itália quando eu me ordenei padre, né? Fui ordenado aqui no Brasil, mas eu estava morando na Itália, então ordenei-me e voltei para a Itália. Final de 2020 eu volto para o Brasil com um desejo imenso de voltar para casa, de ficar mais perto. Mas só agora, em 2023, foi que eu amadureci mesmo a decisão. Então, Dom Tarcísio me acolhe, né, aqui na Diocese de Santos. E o Padre Cláudio da Conceição, a quem também eu sou muito grato, me acolhe em sua paróquia também na Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Santos. Então, é onde atualmente eu resido hoje e trabalho, né? Então eu estou fazendo essa minha primeira experiência na minha diocese de origem como padre. Estou em Santos, na cidade de Santos, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Que maravilha. Então já perceberam que teremos de história aqui hoje. E aí o padre falando e vem memória, sabe, da nossa época, falar de jovem e a igreja.
Padre, eu quero fazer a primeira pergunta que eu acredito que todos querem saber. Nós falamos a nossa idade, né? 44, 42. Algumas pessoas podem... Vou fazer 42. Vai fazer 42. Algumas pessoas vão falar, mas já é quarentão, mas veja... É, com certeza. O espírito de jovem. Eu lembro, eu fiz o TLC em 2007 e até hoje os jovens me chamam para estar com eles. Ou seja, o espírito jovem. Exatamente. E eu tenho ouvido muitos feedbacks positivos do Padre Igor em meio à juventude. Um dia desse, o rapaz falou assim... tem um padre que celebrou lá na Bom Pastor, um padre muito jovem, a missa... Quem é? Padre Igor. Eu falei, então eu sei quem é. Padre, conta um pouco da sua história. Eu sei um pouco, mas talvez as pessoas querem saber. E para falar de jovem, foi bem jovem que Jesus despertou a sua vocação. Exato. Conte um pouco para nós como que começou esse despertar para a vocação. Hamilton, meu despertar para a vocação se deu primeiramente com a minha primeira experiência de oração, que foi num grupo de oração. Grupo de oração. Acredito que nós, né, você como eu, nossa geração, ela foi muito marcada e é muito marcada pelos grupos de oração da RCC, da Renovação Carismática Católica. Então, eu fui batizado quando pequeno, se eu não me engano eu tinha 2 anos, quando meus pais me batizaram, Padre Eládio, né, na São Francisco de Assis, morávamos na Vila Nova na época, mas eu não cresci na igreja. Até quando eu fiquei já um pouquinho mais na idade do catecismo, né, para a primeira comunhão, meus pais não me levavam. Eu me lembro que minha mãe me colocou na catequese por 2 anos seguidos, mas eu queria ficar jogando bola na rua com os meus amigos. Era de sábado. Sábado era futebol na rua, futebol na rua, no quintal. Lá na Fabril? Aí era na Vila Nova ainda. Na Vila Nova. Ainda era na Vila Nova. Então eu não... para mim, não, e também não tinha incentivo, eles não iam. Eu ia sozinho e era monótono, não gostava, eu queria ficar jogando bola. Então 2 anos, minha mãe me tentou me colocar na catequese para a primeira Eucaristia e eu não fui para frente. E aí passou, né? Veio o divórcio deles, foi um grande divisor de águas na minha vida. E com 15 anos, eu morando com a minha mãe, porém visitando meu pai na Fabril. Nessa época eu morava com a minha mãe em São Vicente. Visitei o meu pai, sempre ia de final de semana para Fabril ficar com meu pai. Foi quando, através de primos, por parte de pai, que eu conheci o grupo de oração Nova Semente na Fabril. E num determinado grupo, eu não me lembro se foi o primeiro ou se foi os seguintes que eu participei, o que me impactou, Hamilton, foi, cara, a acolhida. Seja bem-vindo, meu amigo. Jesus te ama. Aquela alegria. Não. E para mim a questão era sensível, porque quem é esse Jesus que me ama? E por que me ama? Assim, hoje eu sei, mas na época eu tinha uma lacuna assim, sobre amor, sobre me sentir amado, querido por alguém, de uma maneira... que hoje eu sei, mas na época eu não tinha ideia de quanto era profunda a coisa para mim. E aquilo já me impactou, assim, ó, sabe? Logo de cara. Seja bem-vindo, Jesus te ama. E o sorriso do cara, eu lembro até quem é, não vou nem falar o nome aqui para não... Não tem como esquecer. Marcante. Esse rapaz marcou muito, depois nunca mais o vi. Mas a forma como ele me acolheu e depois quando ele veio rezar por mim, porque teve um momento no grupo lá que eu só chorava. Até o pessoal contava, né, que eu banhei, né, o chão ali dos bancos da igreja ali por tanta lágrima que eu derramava, porque aquela música que era o refrão daquela música ficou sendo repetido várias vezes, né, sempre vou te amar, sempre vou te amar, sempre vou te amar, sempre vou te amar, e eu, meu Deus, o que é isso? E eu senti um amor. Cara, eu me senti amado. E aí, quando eu chorando, o mesmo rapaz veio no meu ouvido e falou: esse amor é o amor de Jesus por você. Nossa. E assim, aquilo ali marcou para sempre. Eu tenho para mim que eu sou padre hoje por causa daquela primeira experiência. Não foi ali que esclareceu já a minha vocação, não, de padre. Não foi ali. Mas foi digamos que ali já foi o início. Né? É o fundamento para eu estar aqui hoje. Foi aquela primeira experiência de oração, de me sentir amado, sabe? E é incrível, e isso faz lembrar o seguinte, a saudade dos grupos de oração jovem.
Porque é muito característico isso do jovem, né? Essa acolhida, essa energia. O Nova Semente, naquela época, estava atraindo uma galera. Meus primos, os amigos dos meus primos, eu, depois os meus amigos que eu fiz ali, éramos um grupo de jovem da renovação. Grupo de oração, Nova Semente era grupo de jovem da renovação carismática. E isso é importante. Uma coisa que você falou, né? Os seus primos te convidaram. Depois eles não ficaram. Quem ficou foi eu. Então. E eles se debandaram, né? Olha como que é a providência de Deus. Né? Porque o teu primo te chamou, seus primos, eles não estão mais, ou estão hoje? Como hoje, é que tá? Sim, de certa maneira sim, mas na época ali, quando eu me engajei, eu comecei a fazer parte do grupo. É até uma das minhas características, assim, quando eu mergulho de vez. Isso me faz sofrer também em algumas áreas da vida, né? Porque quando a gente é muito intenso, assim, a gente pode ser intenso também para... Sim. Né? Então, só que meus primos não pegaram mais, não desanimaram e a gente vai crescendo. Veja, eu tinha 15 anos e eles também, nós somos meio que contemporâneos também. E aí começa a namorar, entendeu? Começa a trabalhar. Ponto, começa a trabalhar. Então, muitos deles não continuaram, não, Hamilton. Aí eu fiz as minhas amizades, mas o bonito é que é legal, porque você chega através de um grupo, através de um caminho, mas você não continua pelo mesmo caminho. Você começa a fazer o teu. Por exemplo, muitos receberam a fé dos seus próprios pais. Que não foi o meu caso. Eu recebi o batismo e tá bom. A fé, através dos meus primos, eu a encontrei. Ou melhor, eu recebi o dom da fé. Porque a fé é um dom, né? Que nós recebemos. Não é uma coisa que a gente se dá, né? Nós recebemos de Deus o dom da fé. Então, através dos meus primos. E muitos de nós crescemos na igreja. E talvez estamos criando até nossos filhos na igreja. Mas eles precisam fazer a passagem deles. Eu precisei fazer a minha passagem dos meus primos para mim. E aí eu fiz. E eles não continuaram. Até eu lembro de uma vez que eu fui na casa de um dos meus primos para tentar convencê-lo, assim, para ele voltar. Porque padre, não? Não. Aí, na época ali, naquela época já, quando eu me engajei, quando eu me inseri no grupo, comecei a fazer parte da equipe de serviço, comecei a aprender violão, porque eu queria cantar. E aí começou o amor à canção nova, o Dunga. O Dunga era o cara. Eu queria cantar igual o Dunga, eu queria me casar igual o Dunga, eu queria ser missionário igual o Dunga, né? Então aí nessa época de muito fervo, assim, essa época inicial, né, de experiência de Deus e de grupo de oração, então eu cheguei na casa de um primo meu, falei, só saio daqui quando você se arrumar e à noite a gente vai pro grupo. Aí ele, não vou, você vai. Você me levou, você me apresentou a coisa mais importante da minha vida, que foi Jesus Cristo. E agora você não vai comigo, ele não vou. E ele não foi. Mas nesse dia, eu estava assim, convencido de que eu tinha que levar meu primo de volta. Eu acho que se ele estiver assistindo a gente, ele vai lembrar. Eu não vou falar também o nome dele, né? E assim, só que engraçado, né? Ele não foi. Mas aí hoje eu entendo que eu fiz a minha passagem, né? Eles, claro, hoje eles têm a fé, eles buscam, vão à missa, não são perdidos, não é? A questão não é essa. Sim. Mas eu, lendo a minha história, eu vejo que eles me inseriram e eu, por minha vez, fiz a minha experiência. E aí eu, na minha liberdade, continuei, né? Algumas pessoas podem se perguntar, né? Padre teve uma experiência jovem, lá 15 anos no grupo de oração, um padre jovem, bonito. Aí obrigado. Alguns podem dizer... A minha mãe e a minha avó, elas acham sempre mesmo, acham, né? A minha tia também. Alguns podem dizer, mas foi padre e talvez tão cedo não experimentou, não namorou. Não, eu não cresci querendo ser padre. Exatamente. Essa época eu queria ser igual ao Dunga, me casar. Exato. E eu lembro de uma conversa que a gente teve na Canção Nova, quando aquela vocação estava batendo forte. Conta um pouco. Será que foi em 2007, nós fomos para os 40 anos da renovação. 2007. Dom Humberto Taveira fez aquela concentração, lembra? Exato. E eu estava buscando a minha vocação também. Eu já era vocacionado ali. Já era, eu lembro. Já era. Aí você contou a sua história para mim. Foi. Você estava namorando. Bom, conta um pouco para as pessoas saberem que o senhor passou por um processo, namorou, plano de casar. Conta um pouco, pessoal. Então, aí eu estava no grupo de oração, 15 anos, aí me preparo para fazer a primeira comunhão. Foi de maneira inusitada.
a minha primeira comunhão, porque eu comecei a fazer o processo na capela da Fabril, com a Rosângela, minha catequista. Mas aí o meu amigo, o Fabinho, que se ele estiver me vendo aí, um grande abraço aí pra ele, que tá colaborando muito comigo agora, principalmente na parte da música, né? Não canta quase nada, né? Não. O cara é fraquinho. É. E aí ele falou pra mim assim, ô Igor, você já vem pra igreja? Porque na Fabril, eu acho que até hoje ainda tem a comunhão, a celebração da Eucaristia, melhor. A celebração da palavra todos os dias. Na minha época, tinha a celebração da palavra todos os dias, e eu ia todos os dias mesmo sem comungar, porque a minha sede era tão grande. A minha sede era tão grande que eu ia todos os dias para ler a palavra, para escutar os ministros pregando, porque ali tinha uns pregadores, cara. Ainda tem, né? Mas na minha época, então, tinha uns pregadores, até o finado Seu Antônio, gostava tanto das pregações do finado Seu Antônio, faleceu de uma maneira muito, muito difícil, muito trágica, né? Se acidentou em casa, né? Trabalhando, fazendo serviço em casa, né? Um abraço aí para sua família, né? Para a Patrícia, sua filha e tudo mais. O Adriano, seu filho também. Então, eu me lembro que tinha... Eu participava todos os dias da celebração. Eu ia para a escola, não trabalhava nessa época, e já ia direto, acho que eu estudava à tarde, já ia direto para a Capelinha Azul, lá embaixo da Fabril. E aí o Fabinho, ô Igor, fala com o Padre Antônio, cara, pra você já comungar, você vem pra igreja todo dia, você tá fazendo a catequese, fala com ele. Cara, eu tive coragem e eu fui. Foi mesmo. Falei, meu filho, domingo que vem você já faz a primeira comunhão comigo, lá na capelinha, você vai fazer comigo a primeira comunhão, Padre Antônio. Falei, padre, você vai, mas você vai continuar na catequese. Você não vai deixar de ir pra catequese não, mas você vai fazer a primeira comunhão já. Cara, e assim, foi um dos meus primeiros contatos com o Padre Antônio. E o Padre Antônio, ele tinha um amor muito grande pelo jovem. Tinha. A juventude cercava o Padre Antônio e ele gostava da gente. Eu me lembro até que a minha primeira namoradinha, as duas primeiras que eu tive, né? Desculpa, as duas últimas. Eu tive 3 namoradas sérias, né? 3. Eu sei que as duas últimas, o Padre Antônio... 3 namoradas sérias, viu? Não, é assim, falar é bom dizer que a gente às vezes pode julgar pela aparência, né? Mas eu não fui assim um grande galanteador, não. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive uma baixa estima, assim, muito grande, muito grande. Eu me desvalorizava muito. Eu perdi grandes oportunidades de namorar meninas assim, mas porque eu não me aceitava em algumas coisas, eu não gostava de mim. Eu tinha uma baixa estima, cara, que aí não virou. Virou com essas 3 porque tinha que virar. Uhum. Mas poderia ter sido muito mais. Mas eu atribuo não porque Deus me protegeu ou porque eu era santo o suficiente para fugir das ocasiões. Não. É porque eu tinha um problema no meu psicológico mesmo. Eu tinha uns travamentos incríveis, assim. Então, a primeira comunhão, né? Aí o Padre Antônio me deu, cara, a primeira comunhão, assim, num domingo normal. E, naquele dia, coincidentemente, uma amiga tinha uma máquina fotográfica. Cara, naquela época não era fácil ter uma máquina fotográfica na igreja, entendeu? Muito menos celular. Não tinha. Que isso? O celular começou ontem, cara, pra nós. Internet também começou ontem. Então não tinha isso pra gente. E a menina, uma amiga, a Elaine, estava com máquina fotográfica. Eu tenho fotos da minha primeira comunhão sozinho com o Padre Antônio até hoje. Nossa, relíquia. Claro. E outra, sozinho. Nem minha família foi. Meus primos, muito menos aqueles que me levaram. Fomos, né? Eu e o grupo de oração Nova Semente. Fiz minha primeira comunhão assim. Continuei a catequese e lá no final, formalmente, fiz a primeira comunhão com o Padre Antônio. Com todo mundo. Mas eu já tinha feito antes. Então, assim, e ali foi no grupo de oração que eu conheci a minha primeira namoradinha. Porque assim, eu queria ser igual ao Dunga. Eu queria ser um missionário casado. Meus 3 filhos, meus cachorros e minha vida missionária. Mas também pensava em trabalhar, ter dinheiro. Meu sonho era trabalhar na Santista de Papel. Meu pai se aposentou lá. Meu sonho era esse, trabalhar como meu pai trabalhou, viver como meu pai viveu e ser papeleiro. Então eu conheci a minha primeira namorada no grupo mesmo. Foi uma paixão, mas uma paixão, rapaz do céu, arriada das 4 rodas. Olha, ixi, Maria. Aqui deu certo agora. Não, e outra. Aí eu entrei na fábrica para trabalhar e eu já estava com 18.
Mas eu cheguei a fazer outro serviço e tudo. Eu cheguei a trabalhar na área da Cosipa. Meu primeiro serviço foi numa empreiteira na área da Cosipa. Fiquei 9 meses na reforma do Alto Forno 2, cara. Então experimentou boas coisas. Sim, ô louco. Não, eu tomava banho com bucha de lavar louça para poder tirar o preto, né, dos braços, assim, né, no final do serviço lá, né? E eu era ajudante de eletricista. Depois eu tive outro servicinho, assim, acho que na área da Cargill, né? Nem sei se tem a Cargill ainda. Não, já e mudou depois de nome. Depois eu entrei na Santista de Papel e lá eu fiquei 4 anos e 3 meses na Santista de Papel. E nisso acabou o primeiro namoro, fiquei muito sofrido, né? Eu sei, eu entendo se você levou um pé, viu? Eu também levei. Foi duro. Foi providencial. Eu sofri. Foi providencial. Ah, não vem com isso não. Deus não quer o mal de ninguém não, Milton. Foi muito sofrido, mas a gente aprende, né? E depois, né, veio nisso, essa aí já foi a segunda namorada, porque eu tive uma primeira namorada, eu não era tão... Eu tava no grupo, mas não tava, e ela não era do grupo. Foram uns 3 meses, mas não rolou, né? Assim, não virou pra mim. Mas essa segunda namorada no grupo, que ficamos 2 anos e 4 meses, aí essa me fez sofrer ao final, assim, né? Foi um pé mesmo que doeu pra caramba. E depois eu encontrei uma terceira. Aí nisso eu já estava na Santista. O grupo Nova Semente já tinha mudado de coordenação. E eu já estava morando no Casqueiro com meu pai, né? Então, e aí eu conheci essa última namorada. Foi onde eu entrei em crise. Eu já estava com 23 anos, né? Nunca eu tinha pensado em ser padre. Nunca. Amava os sacerdotes. Eu amava o Padre Jonas. Padre Léo, nem se fala. Padre Fábio de Mello, que ainda era deoniano na época, fazia direção espiritual. Era um dos caras também que eu me espelhava muito. Padre Dalcides, na época, que deixou, depois casou-se, né, com a Mariana Godoy. Né? Então, assim, tinha umas referências, principalmente o Padre Jonas e o Padre Léo. Padre Roberto Litieri também, né? Mas o Padre Léo, vinha em primeiro o Padre Léo, o Padre Jonas e o Padre Fábio de Mello. Minhas referências, assim. Mas eu não me via, eu achava assim, bom... É demais para mim ser padre. Eu quero casar. Quero ter minha família. Mas quando eu tive essa última namorada, eu estava trabalhando muito, fazendo um curso técnico e trabalhando de turno. E essa moça era muito séria. Moça de família. Uma família maravilhosa. Isso me colocou em crise, porque eu falei, caramba, agora vai. Se eu quero casar, noivar, alugar ou comprar um lugar, agora vai. Entendeu? Então isso me fez refletir e me fez ficar em crise. Foi onde eu procurei o Padre Antônio, o Padre N. Roque, na época também procurei, aí até brinco, né? Pra que eu fui procurar os padres pra conversar? Porque aí deu no que deu, né? Mas na real eu fui procurar os meus pais, né? Porque no Casqueiro na época era o Padre N. Roque e na São Francisco e na Vila Nova ainda era o Padre Antônio. A minha ligação ainda era muito grande, muito forte com a Vila Nova, mesmo morando no Casqueiro. Só que o padre N. Roque me acolheu muito bem também, como o Padre Antônio. E amadurecemos, assim. E aí foi quando... beleza, eu estava com essa moça muito séria. E aí, quanto mais sério ficava, mais eu me via assim, em crise para poder decidir ou não. Para poder ir ou não. Assumir um compromisso mais sério com ela mesmo ou não. E não deu outra, assim, ó. Eu, orientado pelo Padre Antônio, eu conheci uma comunidade em São Paulo que não era a Providência Santíssima ainda, era a comunidade salvista, né? E eu fui fazer um encontro lá e quando eu voltei, fiz, e quando eu voltei desse encontro, eu sempre fui muito intenso. Eu falei, cara, não tem outra coisa pra eu fazer da minha vida. É isso. Virou a chave. Virou a chave. Não consegui nem mais ficar namorando com ela, coitada. Não, eu não tinha espaço, Hamilton. Não tinha espaço. Ou era aquilo ou não era. Ou eu me dedicava mesmo, eu não me dedicava. Não tinha meio termo ali pra mim. Então quando eu voltei de lá, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com ela. Olha, eu não posso te iludir mais, porque meu coração só quer isso agora. Eu não sei o que é ser padre, eu não sei o que é ser seminarista. Eu não sabia nem o que era seminário diocesano e seminário religioso. Não é à toa que quando eu vim visitar o São José aqui também em Santos, eu fiquei admirado, fiquei apaixonado. Mas depois eu fui visitar o outro lugar lá, aí eu fiquei mais ainda. Só que assim, pra mim era tudo igual, era tudo a mesma coisa. Não tinha diferença entre religioso
e diocesano. Você está falando assim, padre? Eu estou lembrando do meu filho, porque ele também está nesse processo. Ah, ele tem quantos anos? Tem 22. Legal. Olha só. Quase a mesma idade. Aí ele foi pro PHN o ano passado. E Esse ano ele não foi? Esse ano ele não foi porque já está se encaminhando para o convento. Só que ele foi o ano passado e ele com o sonho de casar, constituir família e tudo isso que o senhor está falando. Aí ele foi pro PHN, achando que ia pegar a camiseta de alguma menina e ali começar um namoro santo e depois um casamento. Aí não pegou. No final, ele fala bem assim, eu senti como um soco no meu coração dizendo, eu quero você padre. Veja, um jovem que há 3 anos falava pra mim que era ateu. Aí volta esse mesmo incômodo, né? Não quero outra coisa senão ser padre. Veja só, como que Deus entra na história do ser humano e transforma tudo. E eu lembro dessa... chamado, né? O chamado, é a vocação. E eu lembro dessa conversa, quando a gente esteve na Canção Nova, você falou assim, não, eu tive uma experiência e... É que em 2006 foi essa virada de chave. Isso. Foi em 2006, antes da... 2006 para 2007. Desculpa. Em 2007. Perdão. Foi em 2007 a virada de chave. Aquele encontro foi meio de ano. Isso. Os 40 anos da renovação carismática na Cachoeira Paulista. E aquele ano eu estava vivendo tudo isso. Foi quando eu fiz o meu encontro lá no seminário. Eu visitei o São José também, mas me decidi por São Paulo, pelos salvistas. Então eu já estava decidido e aprovado para ir. E ali eu já não estava nem namorando mais, nem nada, porque eu não cabia dentro de mim. Não dava dentro de mim duas coisas. Se eu continuasse com ela, eu ia traí-la. Seria traição, porque eu estaria com meu coração em outro lugar. E ela também não ia poder ter esperança nenhuma em mim. Porque ela já sabia que eu ia embora uma hora ou outra. Então, assim, foi muito difícil. Foi, assim, um despir-se, um desnudar-se. Deixar emprego. Eu já estava 4 anos e 3 meses na Santista. Eu estava me dando muito bem. Era muito trabalhador, por sinal, diga-se de passagem, né? Não era, claro, não era, enfim... Eu tinha entrado eu estava trabalhando num setor lá que eu estava me dando muito bem. Na rebobinadeira. Quem é de lá, talvez passou por lá na época, sabe como é que era a rebobinadeira 7 que pegava papel da máquina 3. Cara, era uma loucura. E aquela loucura era pra mim. Por isso que eu sempre fui muito agitado. A ansiedade é um drama, mas hoje eu entendo o porquê também desses lances, dessa agitação, dessa intensidade. Porque eu fui feito... Cara, isso aqui é do jovem. Ainda mais hoje. A galera, o metabolismo, o estímulo, a captação, cara, a nossa captação é diferente dos nossos pais, da dos nossos pais. A nossa pegada é outra. Ainda mais a gente que vem, né? E a renovação carismática, né? Ela teve que lidar muito com gente assim como a gente. Até hoje. Até hoje. Então, 2007, Hamilton. 2007, estava tudo... Estava em tudo ainda se estabelecendo, porém eu já estava aprovado, já não estava nem trabalhando mais. A gente foi para aquele encontro, eu já estava com tudo encaminhado, só estava esperando a hora de ir embora. Foi. A hora de ir embora, só estava esperando que chegasse. Veja só. Vocês estão vendo aí um pouco do contexto da história do Padre Igor. Por que eu quis contextualizar? Para vocês entenderem como que era a nossa época enquanto jovem de idade, tá? Deixar bem claro isso, porque ainda somos jovens. Porque agora eu quero entrar propriamente no tema do nosso programa. Vocês entendendo, lógico, nós vamos falar ainda até quando foi a ordenação do padre, mas para a gente conversar um pouco sobre a realidade do jovem hoje e a igreja. Eu sempre falo, padre, que a gente está numa época bem diferente da nossa. Eu lembro que a gente ia para as vigílias, a gente ia para o grupo de oração, igreja todo dia, era incansável. Hoje a gente vê uma realidade um pouco diferente. Mas a sede ainda existe. Isso. A sede, e a galera tá procurando, Hamilton. É nesse ponto, para você ver como é providencial ter padres que abracem a causa jovem, porque a sede continua.
Hamilton, a igreja, ela sempre foi do jovem. Cara, o grupo dos apóstolos, eles não eram velhos. Não. Eles eram jovens. Aí quando você pega ali, ó, São Francisco de Assis, eu tô dando um salto aqui, hein? Sim. Quilométrico, né? Tô indo pro século XIII. Era um jovem, cara. São Camilo de Leles era um jovem. Que tinha tudo, né? Como São Francisco Como tinha. Francisco de Assis. Era jovens. Sei lá, quando você pega ali São Felipe Neri, Meu Deus do céu. São João Bosco. A igreja, ela sempre teve jovem e ela sempre foi para o jovem. Sim. João Paulo II intuiu isso. Olha só, se falarmos de São João Paulo II, a gente fecha aqui e vamos embora para casa que já tá tudo Papa certo. dos jovens. Já tá tudo certo. O cara intuiu a Jornada Mundial da Juventude. E ele sempre foi um cara dos jovens. Mas não vamos longe. Se a gente pega o padre primitivo Baltazar, com quem que ele... como ele fez o que fez e com quem ele fez o que fez? Eram jovens. Eram jovens, né, que o seguiam, os seus filhos. A irmã Valdeirês, lá junto com ele, depois com o padre Antônio Pereira Luz, né? Então a irmã Valdeirês, na Fabril, com quem que ela trabalhou? Jovens. Sabe? Canção nova. Veja, ótimo, perfeito. Exatamente. Se você pega o Padre Jonas com a proposta lá de 1 ano para Jesus, de 1 ano para Deus, quem que estava lá, né, que grupo que era? Era um grupo de jovens. O Moisés lá em Fortaleza, entendeu? O Moisés lá em Fortaleza, com jovens. Então a igreja é do jovem, Hamilton. Tá tudo certo aqui. A igreja não, assim, se hoje não temos, se nós compararmos uma época com a outra, a gente vai encontrar a comparação, ela é um pouco injusta sempre, tá, Milton? Se você pega assim a nossa época com a época dos teus filhos, nós vamos desmerecer ou qual é o contrário de desmerecer? Enaltecer demais também. Então cada época tem sua demanda e a igreja, cara, o jovem não é o futuro. Para mim, cara, o jovem é o agora. Sempre foi assim. Sempre foi. Bacana. Vamos chamar os comerciais. Vamos chamar nossos comerciais agora, Fernando? Isso, aí eu vou pra mesa, tá? É isso aí. E tá ao vivo aí ainda? Estamos aqui? Agora foi. Cubatão, você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Conheça a ultra velocidade da Melolink. Cansado de não conseguir assistir filmes e séries? De não conseguir acessar seu aplicativo favorito? Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis, diversos tipos de planos. Se você quer banda larga de qualidade com ultra velocidade, faça já o seu plano na Melolink. Voltando, aí vocês já estão vendo na tela, é claro, o Fernando está aqui. Fernando, tu me deixou aí... Rapaz, a gente sabe, com todos os outros apresentadores, começamos assim, não foi, Rose? Assim, a gente via que tinha um jeito, a gente já puxou pra dentro. Vem pra cá, irmão. Haja coração, hein? O pessoal que está em casa, o Hamilton é meu amigo pessoal há muitos anos, né? Amigo da Rose e tal, por isso que a gente sempre chama ele aqui. Ele participa da mesma comunidade que eu, né?
Então, mais uma vez, o Hamilton está com a gente, já faz parte da Cereja, ele sabe disso, né? A gente tem uma história aí de internet antes da Cereja, não é? É verdade. Né? Aquele conteúdo todo antes da Cereja, lá no meio da pandemia. No meio da pandemia, procurando um meio de evangelizar. Foi muito bacana, né? E é interessante isso, e ver o Hamilton aqui com essa desenvoltura na internet, uma pessoa de comunicação, a gente já sabia isso, porque a gente via o Hamilton conversando na igreja, pregando na igreja, ele sempre teve essa desenvoltura, ele é meio bonitão, né? Ai, padre, boa pinta. Não, cara, pinta, tamo junto. fala pausado, não é? E uma pessoa super estudiosa, eu falei, então, fechou. Né? E hoje o nosso amigo Pimentel, a gente sabe que ele tem um trabalho também na televisão, e principalmente dia de sexta-feira, padre, ele é o dia que ele mais trabalha, né? Então ele estava vindo de outro trabalho, que é da TV Cultura. Um abraço para a TV Cultura, toda a galera da TV Cultura, que sempre dá todo apoio aqui pra gente, né? Já veio tanta gente da TV Cultura aqui, rapaz. Muito legal mesmo, né? Um abraço para todos eles. E o Pimentel acabou de chegar, não é isso, Pimentel? Obrigado, viu, Pimentel? Aí ele assumiu a parte técnica aí. Prazer, Pimentel. E eu vim para cá, para a mesa, o papo incrível, né? Falar sobre jovem. Eu tenho muitas questões aí também, padre, para falar sobre jovem, né? A gente sabe que a igreja ela tem essa missão, né, Milton? E a gente bateu na tecla na última vez, né? Foi. Que o jovem, a igreja, ela precisa... Desse sangue jovem. Mas sempre teve, sabe, Nando? E sempre, como a gente acabou no bloco, né, passado, falando sobre, por exemplo, São João Paulo II. Sim. Sabe? Sim. E aí, por exemplo, os grandes santos da juventude, como por exemplo São Felipe Neri, sabe? O São João Bosco. Aí falamos, né, de Monsenhor João, de Padre Jonas, Padre Léo também, Padre Léo da comunidade, que fundou a comunidade Betânia. Então, assim, eu acredito que está em ato. Existe sim uma igreja, e a igreja é uma igreja para os jovens. Eu acredito que o jovem é o agora da igreja. Não é, nós estamos aqui fazendo isso aqui porque amanhã... Não, é isso, hoje, exatamente. Hoje, Agora, se nós, por exemplo, eu morei na Itália, e lá onde eu morei, cara, maioria idoso, poucas crianças, a crise demográfica incrível, poucos filhos nas famílias, e os jovens que tinham, a maioria, estava indo embora para trabalhar fora, para estudar fora, na América, Londres, Alemanha, Bruxelas. Eu vi, sim, ali eu vi um deserto em termos de juventude na igreja, eu vi. Mas, a despeito de tudo isso, tem padres hoje e comunidades religiosas na Itália que estão fazendo um trabalho e a juventude está indo. Porque a juventude tem sede, eles querem. Se a gente cria um espaço, se a gente se coloca, eles vêm perguntar pra gente as coisas. Eles vêm querer tirar dúvida. Eles vêm querer saber se Deus existe, Nando. É isso, e basta. Cara, a pergunta de fundo da galera não é se pode levantar a mão ou abaixar a mão. Não é se tem que fazer assim ou assado. A pergunta de fundo, cara, é: Padre Igor, tem sentido mesmo na vida? Existe um propósito maior pelo qual nós vamos dar a nossa própria existência, Padre Igor? E Deus? Deus é bom mesmo? Mas olha o que aconteceu comigo, padre. Olha só o que acontece no mundo. Deus é bom mesmo, padre? Cara, essas são as questões. E a galera, se a galera encontra um cara que está disposto a conversar com eles e gastar tempo com eles, eles ficam, Nando. É o que acontece lá. Padre, eu sou da época do Padre Primitivo. Olha lá. Jovens da época Você do Padre era Primitivo. jovem dele. Sim, sim. A gente saía nas casas, Hamilton. Meu irmão, João Batista, não é? Eu sou irmão de João Batista, não sei se você conhece. A gente saía nas casas. João Batista, sim, claro, sim, claro. A gente saía nas casas e eu com violão. Rapaz, eu lembro de algumas coisas de violão, que eu não tenho uma boa lembrança do violão, não. Teve uma vez que eu fui tocar no Guarujá e a gente veio atravessando a balsa e a gente tava toda aquela galera. Pô, Padre Aloysio, era da minha época. Padre hoje, Luiz. o Neném, né, que a gente chamava Neném, hoje é Antônio Mar... esqueci o nome dele. Eu sempre chamei ele de Neném. Enfim, Padre Jairo, da minha época. Então essa galera toda, a gente foi uma vez tocar, ó, cortando já a vibe aqui. A gente foi uma vez tocar no Guarujá e tinha um ponto final que era lá em Santos, que a gente pegava o ônibus para vir para Cubatão e tinha uma corrente, eu não via corrente, eu via com o meu violãozinho, rapaz. Não via aquela corrente, levei uma queda, o violão, quebrou o violão todinho. A galera do ônibus ria até dizer chega e os irmãos também riam. Eu lembro disso hoje, né? Não sei porque veio isso na minha mente. Mas aí nós éramos jovens. E aí depois vem a época do Joide aqui em Cubatão.
Né? Você é da época do Joide, Joide, claro, muitos porque grupos jovens. em contemporâneo era o Nova Semente, na Sim. Fabril, Foi. que era da isso aí. mesma paróquia, que a capela da Sim. Fabril era da São Francisco. Muito Então nós fazíamos eventos, encontros juntos, É. E né? aí Joide e Nova Semente. Aí Era. eu percebi, padre, que o que acontece... Poxa, me perdoe eu estar falando isso, mas, Claro, não, vamos lá. mas é por uma boa causa. Que a gente começou a perder jovens. Depois, principalmente depois que o Joide acabou. A gente começou a perder. Eu falo isso pelos músicos, tá? Que não houve uma renovação. Houve renovação, mas não tanto quanto era antes. A gente ia pra rua, tocava no meio da rua, a gente evangelizava no meio da rua, a gente batia nas casas no meio da rua. Rapaz, e era favela pesadíssimas que a gente ia. Não é? E as pessoas iam para a igreja naquela época. O pessoal fala, vocês eu só vive daquela época. Não, os jovens hoje também a gente tem outros meios. Nós estamos aqui para isso. Né? Eu gostaria de ter trazido até um jovem hoje para conversar. Acabei não, mas vamos ter outra oportunidade. Claro. E aí eu lembro disso, não é? E aí a gente foi com o passar do tempo. Os jovens hoje começam muitas vezes a prática. Hoje tem o TLC, enfim. Mas eu lembro dos grupos de oração que tinha Jovem. só para jovem. Que era o nosso lá. O nosso Exatamente. do Nova Semente, ele só foi, não teve como fazer de outro modo. O Sim. Nova Semente, ele nasceu só para jovem e ele permaneceu. E quando acabou, também não teve como mudar. Era só para jovem. Então, eu sinto um pouco de falta disso, principalmente aqui na minha paróquia. Você sabe que existe algo também do interno de cada jovem. Aqui eu não falo só um despreparo da igreja, não. Para poder dar uma continuidade. O trabalho de continuidade é aqui a coisa mais difícil. Talvez a gente criar um grupo e naquele grupo, naquele domingo ou sábado que seja, proporcionarmos uma experiência, sei lá, até extraordinária, sei lá, com bastante música, com bastante oração, uma experiência de oração. É até fatível. Uhum. Mas e a continuidade? E aquela formação de base que é o que vai construir os fundamentos? Mas isso não leva um tempo para isso? Exato, padre? Ele exato. vai primeiro na curiosidade. Eu ia para tocar. Sim. Então eu ia... Deus me perdoe falar isso, mas eu não queria saber que era igreja, eu queria saber tocar meu violão. Exato, muitos Então, foram igreja, assim. né? Então eu deixava o que fazer, eu levava minha guitarrinha, colocava em cima da bicicleta, o amplificador, a minha irmã tá aqui, ela sabe disso. E ia eu queria saber de tocar. E tocava 2, 3, 4 missas no final de semana, tinha vezes que até brigava para tocar. Eu queria saber de tocar. Aí sim, aí depois a gente foi entender realmente o que é igreja, o que é Jesus, como que é aquele negócio, aquele barato, né? Eu acho que agora, foi como o padre falou, eu também percebo muito isso, essa diferença da nossa geração para hoje, e talvez o padre tenha um conhecimento de causa melhor do que a nossa, porque parece que a gente curtia aquilo, Sim. e depois a gente queria saber o que era. Exato. Hoje parece que é o contrário. Eu quero saber o que é. Para eu me colocar. Exato. Agora é mais. É lógico, fé e razão, mas parece que agora a razão vem antes. Eu quero primeiro, padre, existe mesmo isso, né, padre? Eu percebo isso, sim, né? houve uma mudança. É próprio de cada geração e de cada época. Com certeza, eu não tenho dúvida. Porque hoje, a galera tem tudo na mão. Cara, fala a real, nós, jovens, né, da nossa geração, nossa época, para nós, para que tivéssemos acesso a alguns conteúdos, hoje a galera, cara, tem tudo. Basta. Tem tudo na mão. Tem tudo. E desde pequenos. Eu fui fazer meu primeiro e-mail, o único que eu tenho até hoje, com 16 anos. A minha sobrinha com 7. E a galerinha de hoje? Já mexe. É a identidade. Eu fui no cinema com 16 anos. Então. Olha lá. Hoje já nasce... Então existe sim aqui algo que é próprio da geração mesmo atual. Sim. Né? Então, por isso que as comparações elas são um pouco injustas às vezes, porque nós estamos diante de uma nova realidade. Então, mas será que não falta essa visão? Por exemplo, eu vejo que o senhor tem um trabalho na internet. E eu já questionei isso com alguns padres aqui. Será que não está na hora de a gente ir lá para a internet? Lá? Sim, mas... O papel seu que você faz também, lindo lá na internet. Mas não só. Hoje eu também faço as contas com a minha realidade. Sim. Também, eu acredito que não é todo mundo para estar na internet não, viu? Uhum. Porque nem todo mundo dá conta, não. Não porque é um lugar para poucos, não. Vocês sabem disso. Cada um tem um dom também.
Acho que cada um tem um jeito e uma forma de expressar e de evangelizar. A igreja, ela é evangelizadora. A evangelização é a alma da igreja, digamos. Ela é o que a igreja é. A missão, E né? cada um na igreja vai realizar a missão própria da igreja conforme consegue, conforme tem à disposição. Cada um vai, entendeu? Fazer assim. Então, por exemplo, hoje eu vejo um campo pronto para semear incrível lá na Pompeia, onde eu tô. As missas tem sempre um caso, pelo menos é que eu sou meio, às vezes eu simplifico para poder entender melhor as coisas. Se eu fico na complexidade, eu me perco. Eu vejo um casal jovem com 2 criancinhas, cara, para mim já valeu assim, Sim, sabe? claro, Tá ali. claro. E às vezes Sim. quando vem para conversar então, Sim. e eu vejo uma juventude onde eu estou hoje em Santos que tá procurando. Sim. O que eu falei da internet, eu não estou falando que é para ficar lá. Não, né, não. padre? Não. Estou falando para utilizar a internet para que esses Eu jovens sou- sejam evangelizados para que venham. Eu sou de acordo. Eu acredito que sim. Acredito que é importante o nosso conteúdo na internet. A nossa cara. Mas eu friso, como eu disse, não porque assim, ó, eu sou padre sem internet. Não preciso de aliás, hoje sem internet é até difícil falar. Redes sociais. Porque até a paróquia hoje tem internet, né? Tem, tudo, a internet está em tudo, então. Comunicação. E redes Exato. sociais também, né? Até as Agora, paróquias. Só que eu sou padre sem redes sociais. Sem as redes sociais. Por que eu estou? Poderia não estar. Não mudaria nada naquilo que eu já faço. Que é o central da minha vida. Missa, atendimentos, visitas aos doentes, principalmente. O central do meu ministério. Então, por que abrir precedentes na internet? Aqui é onde entra assim, ó. Eu me sinto, como eu disse logo no início aqui para vocês, né? Eu me sinto atraído para isso. Eu me sinto, assim, meio que meu coração anseia, porque eu sei que eu alcanço meninos e meninas jovens, através disso. Que eu já alcanço também no confessionário, viu? Que eu já alcanço também nas missas. Claro. Que eu já alcanço também até por onde eu ando, onde eu passo. As pessoas, o padre, olha lá. Sim. Por exemplo, hoje veio um jovem, filho de uma psicóloga muito católica, mas esse jovem não crê, mas vai na missa porque a mãe gosta que ele vá e ele vai. Ele até gosta da igreja, ele acha a igreja muito séria, mas ele não crê em Deus. Pediu para vir conversar comigo. Veja, cara, já valeu. Claro. Já valeu. Eu entendo, Hamilton, que hoje nós não é como antes. Então, vamos lá entender como é hoje. Isso. Exatamente. Isso aí. Vamos lá pegar o que a gente tem hoje, para que então a gente faça o nosso, por exemplo. Cara, quem sou eu? Mas se o São Felipe Neri entendeu a problemática da sua época em relação aos adolescentes e aos jovens, vamos nós também procurar entender um pouquinho, não sei, né? Daquilo que a gente puder. E vamos então tentar falar com essa galera, Sim. né? Porque existe também um problema aqui na linguagem, né? Às vezes a gente também, a gente corre o risco de na linguagem, dar para eles uma ideia de uma vida que não é possível de ser vivida. Exato. Na linguagem. Na pregação, vai. Na pregação. E até assim, sempre me encantou muito assim, a humanidade de Jesus. A força de Jesus para mim é a humanidade. A divindade na humanidade. E é isso que nos atrai a Jesus, a humanidade. É isso que faz com que seja possível que vivamos a vida de Deus e a vida em Deus. É a humanidade de Jesus. Se não fosse a humanidade de Jesus, ele ter assumido a humanidade, ninguém poderia. Então eu acho que o jovem, cara, ele olha para nós e ele identifica talvez em nós alguma coisa. Pô, você também é assim? Por exemplo, eu gosto de falar do Flamengo. De fato eu sou flamenguista mesmo, sou roxo, flamenguista roxo. Mas é um acesso para conversar com a galera. Sim. É um pequeno portal. É isso aí. Agora, padre, 2 pontos, né? Vai lá. Uma geração que mudou. E aí, os padres, leigos também que pregam, precisam. Os pais deles também. Os pais precisam acompanhar. Você falou da humanidade, estudando Santa Teresa d'Ávila. São José Maria Escrivá, né? O próprio São João da Cruz, embora
místicos, mas que amavam a humanidade de Jesus. E acredito que os sacerdotes, os pregadores, com essa geração, eles também precisam, não é mudar, porque o que eu percebo é assim, às vezes querem enfeitar para trazer jovem. Eu acho que não é o caminho. Não adianta. Vamos fazer porque a galera de hoje sabe quando tem enfeite demais. Viu? Exatamente. Eu acho que Os fakes, né, A padre? galera Isso. sabe. A galera sabe quando tá forçada a coisa. Isso. E sabe o que mais me encanta? Porque as pessoas olham para os sacerdotes e meio que são anjos. É. E aí quando se aproxima de um padre, o padre... Fala do Flamengo? Exatamente. eu acho que é isso, porque a gente fala de Jesus, parece algo muito distante. E quando a gente fala de jovem e para jovem, não é dessa forma que tem que ser. Né? Os pregadores... É a mesma coisa, eu faço teologia. Eu vou conversar com um jovem falando de teologia... O que mais nos encantava no Padre Léo? Ele falava de Jesus, ele falava tudo sobre a Bíblia de Jesus, mas o jeito que ele falava. E quem conhece teologia sabe que ele estava falando de teologia contando piada. Como ninguém. Exatamente. Ele era um professor, e ele era um cara que sabia o que estava fazendo. Mas e o jeito que ele tinha de falar? Isso. Que era dele. Olha só, isso é Único. ninguém pode imitar. É. Por isso que assim, ó, Nando e Hamilton, eu assim, se eu tô na internet hoje, mas eu também posso ficar, se eu tô nas redes sociais hoje, mas também posso ficar sem elas. Já tô só falando de novo, né? Reiterando. Mas assim, aquilo que é teu. O Padre Léo era o Padre Léo, é único, é intransferível. É dele, é da história dele. Ele foi aquilo. Sem internet. Imagina, se tivesse. E hoje, os filhos dele os seus, como fala, né? Aqueles que continuam a sua obra lá com a Betânia e tudo, que veiculam nas redes os seus vídeos, suas pregações. Então, puxa, olha o ganho que tem, o alcance que tem, o engajamento que tem. Né? Mas existe uma singularidade. Não é para todos. Eu acredito que tem coisas que não... Tem padres que também não vão precisar, viu? Sim, claro. Sim. A igreja, ela está... O João Paulo II foi o que pegou essa transição aí. João Paulo II foi o que pegou a internet. Os laptops, né? Os computadores. Foi com o pontificado dele. E ele inseriu a igreja nisso. A igreja tem que estar ali. Então a igreja já está. Não podemos, talvez, achar que a igreja tem que estar como qualquer empresa está também. Porque a igreja não é isso. Então a igreja também tem que saber sempre o seu lugar nas redes, na internet. Aqui é um trabalho diário, né? Como para mim, eu tenho pessoas que vêm conversar comigo. Padre Igor, olha isso. Padre Igor, legal. Puxa, tem isso. Tem. Porque a gente também precisa, até para que a gente possa, claro, a nossa credibilidade, mas também para que a gente representa a igreja aqui, né? Claro. Então, tem tudo isso aí. Tem um peso muito grande, né? Exato. É uma grande responsabilidade. Peso mundial, né, padre? Mundial. E é importante porque as pessoas... Ouvir isso, padre, é importante porque as pessoas, elas usam assim. Não, a igreja precisa dar mais atenção para os jovens. Eles acham que a igreja... Eu acredito que sim, mas veja, tem que ser fiel à história. Isso, que a igreja, exato. ela sempre foi. Jesus começou com os jovens, tá? Então sempre teve. Sim. Não é que a igreja não dê oportunidade para os jovens, pelo contrário, sempre deu. E a igreja está de pé, e a igreja é porque tem os jovens. E ela tem os jovens a têm. A igreja é dos jovens. Agora, eu entendo que, por exemplo, quando eu morei na Itália, não tinha na igreja que eu trabalhei, fui vigário paroquial lá, não estudei na Itália, eu morei na Itália para morar, não para estudar. Eu fui com uma experiência missionária na cidade de Terni, ao lado de Perúdia, fica 1h30 de Roma. Foi uma bênção. Hoje fala italiano? Certo? Allora, io ti posso... Possiamo Desculpa parlare aí, qui in italiano? Depois a gente se confessa, mas me deu uma inveja agora. Mas, ó, Porque é lindo, Nando, mas Itália. para trabalhar, Nando, no contexto de fé, é muito duro. Para turistar, para conhecer, cara, o melhor lugar do mundo. imagino. Lindo, comida. É mesmo, padre? Agora, para trabalhar com a fé, eu sofri muito. Ainda mais que eu era jovem. Assim, Nossa. eu estava recém... tinha terminado há pouco tempo os estudos,
me deram essa oportunidade, eu abracei, meus superiores me ofereceram, e eu abracei, eu quis. Mas logo também viram as minhas ordenações, a diaconal e a ordenação presbiteral. Então, quando eu me ordenei e voltei para lá de volta, aí eu me vi e falei, agora? Eu não estava preparado para, como ordenado, encarar aquela realidade. Ordenado não, agora como um cara seminarista que terminou os estudos há pouco tempo, que ia aprender a língua, ia conhecer a cultura, a igreja, mas ordenado eu me assustei. Aí eu me assustei. Aí Mas por quê, padre? Porque, assim, veja, eu sou um cara, como eu disse, né, há pouco, eu sou um cara muito agitado, eu sou um cara que tende mais aos jovens mesmo. E lá não tem. Pela crise demográfica mesmo. Não só porque não tem na igreja. Na igreja tem, os poucos que tem. Mas, e também o lugar que eu morava era um lugar, assim, reduzido, era uma periferia. Não, nada contra isso, mas é porque o contexto ali, né? Então, foi um choque de realidade muito grande. Eu me adaptei muito, eu aprendi bem a língua, eu me inseri muito bem na realidade paroquial. Mas o que eu ansiava, por exemplo, a fome que eu tinha era muito grande e o que eu comia não me saciava. Não me saciava. E é uma. Eu não vou dizer que é uma fé diferente, não tem como, mas a forma de crer diferente. É isso que é diferente, Nossa, padre. e a gente vê assim, poxa, Roma tá lá, né? Então, a gente imagina outra coisa, né? É todo mundo orando. Mas tá lá mais para turismo do que para nativo. Olha. Mais para turismo religioso do que para os seus próprios nativos. Interessante. A fé, o Papa Francisco já falou de vários modos. Existe um declínio no conceito, na questão fé na Europa. Dioceses que estão diminuindo, ou melhor, estão se reduzindo muito, né? Por exemplo, a diocese que eu morei lá é a junção de 3 antigas grandes dioceses. Por quê? Porque teve que se unir para um bispo só. Um clero muito reduzido, uma participação de fiéis muito reduzida e a juventude até pela crise demográfica. Né? E olha que ele está falando de Roma, ali de Itália, né? Itália, imagina outras. Mas eu não posso também ser injusto porque tem, como eu disse, eu já vou repetir, tem padres e religiosas, famílias cristãs que estão conseguindo levantar multidões, posso falar, multidões. Por exemplo, eu até citei no que eu fiz no meu canal, no podcast que eu fiz no meu canal, eu citei 3 nomes da Itália. Padre Fábio Rosini, Padre Alberto Ravagnani e o Padre Luigi Epicoco. Os caras atraem hoje uma multidão de jovens. Legal. Que é onde tem gente que está dando alimento, a galera tá vindo comer. Então, onde tem gente tem que tá fome, dando, tem sede. Exatamente. Onde tem gente que tá dando água, a galera tá vindo beber. Padre, mas o senhor sabe o porquê dessa diminuição de fiéis, vamos dizer assim? Eu aponto ainda a questão da crise demográfica também. Mas também tem um processo histórico, assim, sabe, de o modernismo, sabe? Principalmente na Europa, né? Exatamente. Então, assim, existe assim uma emancipação muito grande em relação à religião. Qualquer que seja a religião na Europa. Existe hoje uma procura por meditação. O budismo está muito em voga, sabe? Mas como religião estruturada, lá é até difícil você achar igreja evangélica na Europa. Quase não tem. E se tem, elas têm uma roupagem completamente diferente daqui. Você nem pode comparar a ideia e a forma de religião do nosso continente com o continente europeu. Você não pode fazer isso. O senhor trouxe 3 nomes de padres aí. Talvez também não seja a falta de sacerdote com esse carisma, por exemplo. E existe sim um clero muito reduzido mesmo lá. Né? Franciscanos, na região que eu morei, eles estavam conseguindo fazer um trabalho, os frades menores até. Eu vi muitas vocações surgindo para os frades menores lá. Até porque ali onde eu estava é do lado de Assis, cara. Do lado de... justo, né? Não, do lado de Grétio. Grétio foi onde Francisco fez o presépio. Então tem uma procura pelo franciscanismo ainda ali, naquela região.
A religião onde eu estava é a região da Úmbria, Uhum. a região de Francisco, né? Hoje a gente tem muito essa palavra espiritualidade, né? É. Hoje você dificilmente você pode falar, olha, eu sou católico. O pessoal evita falar que eu sou católico, evangélico ou qualquer outra religião para colocar o nome de espiritualidade, né? É. Então eles querem colocar esse conceito. Então entra muito esses conceitos aí, né? Da meditação, enfim. E fica realmente, parece que hoje é pecado você falar que você tem uma religião. Assumir a Eu não sou identidade. religioso, então se você falar que você é religioso, parece que você tá errado. O correto é você falar assim, olha, eu sou espiritualista. Porque aí você é a emancipação em relação à religião. Porque aí tem aquela ideia de fundo também, assim, né? Que, poxa, as religiões são várias. Qual é a certa? Qual é aquela mesmo que nos religa mesmo a Deus e às divindades, né? Então, e também existe hoje um intimismo muito grande, né? Um individualismo também muito grande. Hoje é uma das marcas do nosso tempo, né? É uma busca muito intimista, né? Muito fechada em si, nos próprios prazeres, nas próprias ideias de religião, nas próprias buscas, né? Uma coisa muito individualista. Então existe isso, de fato, né? Porque a religião ela vai te levar para um corpo, né? Para um grupo. E você não é só, você se liga a Deus, mas você tem aquele grupo que comunga da mesma religião que você. Então isso meio que você divide a coisa, né? Então quando você se fecha numa espiritualidade, está dentro de um eixo onde você é o centro. Isso é do modernismo, né? O homem é o centro. E aí a gente acaba isso chegando aos jovens, eu imagino eu. Claro. reflete. Por quê? Porque a nossa geração, veja só, a nossa geração, a minha, você tem, desculpa. Eu tenho 51. Digamos que nós somos uma... de gerações diferentes. Exato. Hoje, a galera da nossa idade, a grosso modo, olha para a religião com desconfiança também. A grosso modo, não estou generalizando. Mas existe uma desconfiança quanto à religião para nossa galera, viu? Né? E porque assim, nós sempre, cara, o discurso jovem, ainda mais jovem, menor de idade, nós vamos esbarrar nos pais. Não são nos catequistas e nem nos padres. Depois. Mas primeiro são os pais. Sim. Porque quem é que mostra, não é quem é, na real, os pais não podem ser os pregadores de seus filhos. Os pais precisam ser somente o evangelho vivo. Só isso. Somente. Só isso. Porque não adianta você falar na cabeça dos meninos, porque vocês que são pais, vocês sabem disso. Ou vocês mostram, ou nada. Uma menininha pequenininha, a vovó estava doente, a menininha foi lá, se ajoelhou diante da cruz e rezou. Jesus, cura minha vovó. Porque uma menininha de 3, 4 anos de idade. Por que ela fez isso? Porque ela vê em casa ela isso. vê em casa. Quem é que faz isso? Papai e mamãe. Exatamente. Eles se voltam para o crucifixo e rezam. A menininha vai fazer a mesma coisa. Cara, aqui a gente responde a tudo, praticamente. Em relação a filhos e pais. Porque a galera, né, a nossa geração hoje traz os seus filhos para nós ali e eles esperam da gente. Só que a gente faz o quê? A gente devolve para gente. Só que aqui é o seguinte, a gente vai fazer, a gente pode plantar bananeira aqui na evangelização para essa galerinha, para os filhos de vocês. Só que vocês vão ter que entrar com a parte de vocês. E que é a principal. Exatamente. Eu falo isso pros pais, meus catequizandos, criança. Porque se eu falo, olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa, é preciso amar o próximo. Chega em casa, os pais só faltam se matar. Que Deus é esse? Um rapaz chegou pra mim um dia agora, falou assim, eu não acredito em Deus. Eu falei, mas que Deus? E aí, conversando com ele, a gente consegue perceber que ele foi rejeitado pelos pais, ou seja, o Deus que os pais apresentaram para ele. Olha, se meu pai apresentou um Deus e que ele me rejeita, esse Deus me rejeita. A transmissão da fé, acho que o problema está aqui. A transmissão da fé que, primeiramente, nós merecemos receber dos nossos pais. E depois, claro, nossos pais e a igreja, por consequência. Os pais inseridos também na igreja. Claro, os pais que querem levar seus filhos para catequese, porque veja, gente, não é obrigado, hein? Sim. O mundo é muito grande. Morar na Europa, para mim, me levou a essa diversidade, assim, ó.
Cara, o mundo é muito grande. Morando na Europa, eu pude sair eu fui até pro Canadá. Fiquei 12 dias no Canadá. Lá eu fui para um encontro, né? E o fato de você hoje estar na Europa e você ver que a Europa é cristã, será? Em suas raízes, sim. Em sua cultura. Mas enquanto mentalidade, não. Não mais. Deixou de ser. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, e aí você vê que o mundo é muito diverso, muito diferente, existem diferenças, religiões e religiões, a gente respeita, hein? Temos que respeitar, porque até nós sabemos o nosso lugar, e sabemos também que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, e se a gente se acha isso, a gente tem que repensar um pouco, porque olha o que o mundo, o que a história está contando para nós aí, né? Então hoje, se os pais vêm até nós e colocam as suas crianças ali, eles não podem ficar assim ilesos achando que está tudo certo, porque aí na Europa, na Itália hoje tem começado muito isso, pelo menos na minha época. Eu voltei de lá no final de 2020. Acredito que a pegada seja a mesma. Não dá, os bispos falavam para nós lá, não podemos pegar as crianças sem os pais. Ao trabalhar com as crianças, temos que paralelamente também trabalhar com seus pais. Porque senão não adianta. Olha, eu vejo pela nossa paróquia, né? O meu filho, ele tá estudando, né? O Benício. Hoje ele é coroinha. E aí... Tem quantos anos ele? 8 anos. Tá? Vai fazer 9 anos, né? E eu tenho a Maria Fernanda, tem 13. Também os dois são coroinhas. Né? Ela já fez a primeira Eucaristia, mas o Benício ainda não. Ele tá fazendo a catequese. E aí eu lembro que todas as vezes quando há algo na igreja, quer dizer, o pai tem que participar. Eu era um pouquinho meio contra isso, vou ser sincero para você. Fala, puxa, mas por que eu tenho que ir acompanhar o Benício? Rapaz, eu já fui ontem, eu tenho que ir lá de novo. Só que eu estava errado, tá? Então, eu estava errado. Exatamente. O que começou a acontecer? Eu percebi que as missas das 10 horas da manhã, que é a missa das crianças, é a mais cheia que tem. Porque as crianças estão levando os pais para a missa. É tão legal. Porque... E eu peço perdão aí, falando em público mesmo, por esse pensamento, né? Que eu achava, caramba, eu falava com a Marisa, minha esposa, pô, preciso ir lá mesmo, tem que ir lá. Caramba, tem que acompanhar o Benício. Aí eu percebi que talvez, na minha concepção, talvez eu não, sei lá, um pensamento, sim. Mas tem muita gente que precisa sim. Ô, Nando, normalmente, viu, Hamilton? Normalmente quando uma mãe vem falar comigo sobre o seu adolescente que está com um problema que é para eu atendê-lo, ou atendê-la, né, o adolescente, normalmente Deus me faz pensar o contrário e fazer o contrário. Normalmente eu preciso primeiro conversar com a mãe. Quando é adolescente, quando é menor de idade. Uhum. Cara, é batata. Toda vez que vem uma reclamação de um pai ou de uma mãe, padre, vamos lá em casa para falar com meu filho, com a minha filha. Por experiência de campo, hein? Que eu já atendo já há muitos anos. Eu comecei a atender até antes de ser padre mesmo, viu? Né? Até antes de ser padre eu já atendo a galerinha. Tive lá o respaldo lá da Providência Santíssima. Quando eu comecei a estudar teologia lá, eles já viram em mim assim uma capacidade para atender, então sempre confiaram em mim para atendimentos. Isso eu tiro o chapéu ali para eles pela confiança, porque isso me deu e me dá hoje assim um ganho e uma capacidade mesmo de me colocar à disposição simplesmente para atender a galera. Quem quer que seja. Eu sou um cara que eu tenho tempo. O tempo é uma questão que é uma coisa que você organiza. Ah, tô sem tempo. Não, vamos organizar. Não posso hoje, mas amanhã eu posso. Não posso amanhã, mas posso semana que vem. O tempo a gente tem. Então, por experiência própria, experiência de campo, quando um pai vem para trazer um problema do menino menor, eu falo, não, vem cá, vamos conversar coisinha aqui. E aí, cara, a coisa flui. Porque se tem um portal para Deus entrar hoje no adolescente, quem é esse portal? É o seu pai, a sua mãe. Não adianta. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, tá? Então, assim, a parte da psicanálise, né? Sou estudante de psicanálise. Olha aí. Inclusive com o padre Marco, né? Uhum. E a gente sabe, tudo começa lá embaixo. Tudo começa na raiz, criança, né? Na raiz. Uhum. Então, não tem jeito. E é mesmo. Tem vezes que... Eu estava conversando aqui com minha irmã esses dias, que eu estava meio chateado. Eu estava parecendo uma criança. Pô, mas tá chateado por quê? Tá parecendo... não fez isso pra mim. A criança lá dentro gritando. A criança gritando, meu amigo. Não é? É isso mesmo. Então, sou eu gritando. Então, tudo começa antes. Olha, eu tenho um testemunho em casa. O Benício tinha uma dificuldade muito grande para dormir. E eu falei, não, a gente tem que fazer algo diferente. Não vamos
Vamos todos os dias levar eles para cama, desliga tudo, apaga as luzes e a gente vai agradecer. Então, levamos todas as noites, a gente faz isso. Então a gente vai lá e ora com as crianças. E a gente começou só por agradecimento. Eu agradeço, o agradecimento, padre. Coisa assim, tipo, eu ganhei hoje no Minecraft. Exatamente. Não. E que oração mais sincera e mais bonita. Só para talvez não cometer uma injustiça, eu sei do problema real dos adolescentes quando os pais vêm falar comigo. Não estou relativizando, dizendo que não é um problema, então eu tenho que tratar os pais. Sim, não. Sim. Tem situações de adolescentes que eles já estão novinhos, eles já fazem coisas que a gente até duvida, que nós não fizemos, mas a galera nos superou de uma maneira. Eu sei, mamãe e papai que estão aí me escutando, não estou dizendo que talvez o menino ou a menina não tenha um problema real, mas eu estou dizendo que na minha experiência, né, de campo, muitas vezes eu primeiro preciso de vocês como portais para adentrarmos no problema do menino e da menina, tá? É isso. Então só para não ficar meio solto. E aqui a principalmente coisa. no que a gente está abordando, fé. Exato, é fé. Porque a pessoa tem dificuldade em falar com o pai, com Deus, porque talvez não teve um bom ou não tem um bom relacionamento. E olha só que legal isso aqui, ó. Será que Deus, ou melhor, a ideia de um Deus que não gosta de me ver jogando. Exato. E o cara, o menino, né, ou a menina, com essa simplicidade de uma oração genuína, verdadeira, de agradecer porque ganhou no jogo. E aí eu até pergunto, qual foi o jogo, Benício? Ganhou quantos, não é? E ele entender que ele está aprendendo a rezar, Nando. Ele está aprendendo a rezar com aquilo que é humano, com aquilo que é seu, lembra? É isso aí. Só a possibilidade de Deus para nós é por causa do humano, ou seja, por causa de Jesus que se fez homem. Essa é a possibilidade de nós vivermos em Deus. Então tudo que é humano, cara, não é estranho a Deus. E por que ficou? Hoje em dia existe assim, para uma galera, né, da nossa geração. A nossa geração é a que talvez o que eu mais hoje estou lidando, não só os mais novos também, mas tem uma galera da nossa idade que está vindo muito, né, conversar e tudo. Porque existe essas coisas assim, ó, essas fraturas. Por exemplo, dançar e Deus. Praia e Deus. Pode ou não pode? Flamengo, foi daí onde surgiu o Padre Pode. Flamengo e Deus. Sabe? Um Deus que tá me uma vigiando fratura, ali, uma né? fratura. E aí videogame e Deus. Eu joguei muito videogame. Mas será que não é porque muitas vezes a gente prega esse Deus aí, que é aquele Deus, olha-se, porque você já Deus nasce... castiga. Você já nasce que já... ou você vai pro inferno ou você vai pro céu. Aí eu falo, caramba, já vim condenado. Não, e o papo assim, ó, papai do céu não gosta, viu? Papai do céu vai castigar. Então, quem é que fala isso normalmente? Os pais. Colocando na culpa de Deus, colocando na conta de Deus o que é deles. Pois é. E aí ou quando acontece alguma coisa ruim, não, foi da vontade de Deus. Pois é. Outra imagem de Deus. Veja o imaginário que vai ficando ferido e fraturado. Que Deus é esse? Não, exatamente. eu não quero esse Deus. Essa devolutiva tua foi boa. Eu não creio em Deus, mas espera aí, que Deus é esse? Vamos ver que Deus é esse aí que você não crê. Eu também não creio nesse Deus. Bom, se é esse Deus aí que castiga, exatamente, se é esse Deus que castiga, se é esse Deus que tá te olhando com os olhos vermelhos desse tamanho, pronto, a todo momento, a te fazer cair num buraco para te fazer pagar os teus pecados, esse Deus aí eu também não acredito, não, cara. Esse Deus aí, para mim, não existe faz muito tempo. Nunca existiu. Eu acredito que o centro hoje, né, jovem a igreja, eu acho que passa por isso, né? Que Deus é esse que esses jovens estão conhecendo? Precisamos fazer um podcast aqui e trazer jovens, né, padre? Exatamente. Para abrir a discussão. Isso, para eles. Mas eu aponto aqui duas coisas que eu já toquei e que eu acho que é cerne. Duas coisas que é um cerne aqui. Por exemplo, os pais são os primeiros catequistas. São os catequistas por excelência, são os pais. Mas uma coisa é o que os pais falam, outra coisa é o que eles mostram. Depois vem... digamos, nós, os líderes, os padres, né, enfim, a igreja. Por exemplo, o discurso tem que estar de acordo com a vida. Se você ensina pro teu filho alguma coisa que você não faz, Nando, pelo amor de Deus. Né? Hamilton, você também que é pai. Quantos filhos? Eu tenho
Tenho 4, 3 e uma com Nossa Senhora. Ah, tá. Entendi. Tem o Jonathan de 22, a Isabel de 12, Pietro de 2 e a Esther. A Esther. Tá com Nossa Senhora. Foi uma história linda, né, Fernando? Foi. Depois preciso saber melhor, então. Tem no último programa que a gente fez com o Padre Flávio aqui, você contou essa história incrível. Então, assim, vocês que são pais, vocês sabem. E eu também que sou pai. Sou padre, né? Sim. Então, Sim. uma coisa é você falar e outra coisa é a galerinha não ver na tua vida isso. Olha que engraçado. Eu vou abrir aqui, olha só. Muitos vão rir de mim, viu? Quando tá frio assim, é difícil tomar banho, né? Opa! Aí tem dia que eu falo assim, vou tomar banho não. E a gente pega no pé porque criança, a maioria das crianças não gosta de tomar banho. Não. Aí no dia que eu falo assim, a minha esposa fala assim, vai tomar banho, amor? E adolescente só vai aprender a tomar banho quando apaixona. Isso, E aí sabe o que minha filha fala? Quando ela não quer tomar, vou tomar não, porque o papai não tomou naquele dia. Eu falo, então lê como eu leio. Pois é. Vamos estudar, Mas não adianta. Você entendeu? Tem que eu ia mostrar. falar de banho quando eu era Lembra, criança, mas não vou falar eu aqui não porque acredito pode que os ninguém saber. primeiros pregadores dos filhos não são os pais. Os pregadores não, mas a palavra viva. Aqui é mais difícil. Francisco de Assis, se preciso for na pregação, use as palavras. Se preciso for. É sério. É verdade. Eles olham pra nós. Mas para nós é mais fácil. A gente sempre tende ao mais fácil, ao mais confortável. Encarnar na vida, dói, cara. É renúncia, é perda. Quem quer perder, quem quer renunciar? Abrir mão. Abrir mão, reconhecer que não, peraí, quem tá errado sou eu, não são eles não. Isso. Quem tá falhando aqui sou eu que sou o pai, eu que sou a mãe, eu que sou o responsável. Não. E ficamos às vezes nos trocando com a galerinha, medindo força da galerinha. E é preciso, olha uma experiência, é preciso reconhecer. Não, a chave do negócio tá aqui, eu acho, Hamilton. A minha filha é um doce, a Maria Fernanda. É um doce, uma criança maravilhosa. 13 anos, tá grande, já tá tomando né? Fazendo algumas coisas sozinhas. E aí eu já tenho esse jeito, um rosto meio fechado e a voz embaixo, né? E aí, Maria Fernanda, bora? Por que o senhor tá gritando comigo? Falei, mas eu não tô gritando, o senhor tá gritando, não precisa falar assim comigo. O Benício, ele fala, pelo amor de Deus, papai, o senhor não tá vendo, não? Então são coisas. Importante. Mas eu dou essa abertura, tá? Então eu dou abertura para que eles falem se eu tiver algum momento passando da. Não, da isso média. É importante. E porque você, veja, não existe uma fala, um grito e todos escutam e obedecem. Aquela coisa meio tirana, né? Meio repressora. Não, é um ser humano. E eu acho que essa interação, eles se sentem amados, queridos, valorizados, e você sem não barreiras. Você não está se trocando com eles. Você é um homem, um ser humano. Você falou de banho, eu tenho um negócio para falar, mas não vou falar aqui, vou falar em off. Eu falei de banho, porque o Benício também. E a galera vai querer agora que você fala. Não, eu falei, né? Na internet não posso falar isso na internet, senão. Olha lá, Benício. Você não sabe o recorde. Eu tive um recorde que eu não posso falar aqui. Eu falei pro Benício. Aí, ó. Mas eu vou falar por quê. Confissões, hein? Papai tá entregando tudo aqui, ó. Eu vou falar por quê. Porque nosso banheiro lá, quando a gente era menor, era um banheiro que não era chuveiro elétrico. Era chuveiro frio, meu irmão. No Kengo, né? Eu dormi com o pé preto. Já então, aconteceu muito comigo. Chegava de casa do futebol. Mas não era porque era chuveiro gelado. Não, era porque não queria mesmo. Aí o Benício racha o bico quando ele, papai bateu recorde. E quando você ia tomar banho, depois de muito curso que a mamãe ficava em cima, e aí você tomava aquele banho de gato, ela fazia você voltar, que você estava todo sujo ainda? Eita, o que aconteceu isso? Já o que eu cheguei a fazer? Eu abri o chuveiro, deixava um tempo lá e fechava, tomei banho. Caramba, mamãe, falei! Não, bora lá. Caramba, bicho. Até o padre também fazia isso. Aí, ó, tá vendo? Pasmem, se o padre fazia, imagina os réis mortais. Mas é o poder do exemplo, né? O meu filho, como eu falei, quando ele chegou, né, dizendo que era ateu e tal, e eu falei, bom, vamos comigo. O que eu puder te responder em relação a alguma coisa, doutrina, palavra, tal, eu te respondo. Agora, Deus é experiência. E ele foi me acompanhando. Ia numa pregação aqui, outra pregação lá. E eu acredito, né, eu não sou o melhor dos pais, nem o exemplo de tudo, mas ele olhando
Porque ele veio morar comigo já com 20, ele tá com 22, veio morar comigo com 20. Mais ou menos isso, sou um pouco... Então ele começou a caminhar. Ele não tinha essa experiência de ir à igreja, de ver uma pregação, uma missa, tinha feito a primeira comunhão, mas, sabe? Não é menorzinho. Desculpa, ele é de um primeiro relacionamento. Isso. Tá, da época, entendi. lá da época lá da gente, que a gente... Sim, Canção Nova, um pouco antes. Ele nasceu em 2002. Exato, ele já tinha ali seus 5 anos ali. Isso. Então ele veio porque arrumei um trabalho, veio trabalhar comigo. A intenção era que ele começasse a trabalhar. Hamilton, na real, ele te acompanha e ele te vê. Não é o que você, não é simplesmente o que escuta. Isso, exatamente. Ele te vê, cara, ele tá te vendo e isso tá falando com ele. Porque é assim, a história caminha assim. Exato. Nós isso. aprendemos vendo. É isso. Não adianta. Você sabe que eu faço isso com meu pai até hoje? Meu pai mora lá na Vila São José. Não sei se você conhece meu pai. Sim, conheço. E aí eu vou na casa dele, parece que vou sentar naquele divã, uma casa muito simples na Vila São José, um sofá muito simples, eu deito naquele sofá, e ele tem uma cadeira igual essa, que a gente deu uma cadeira igualzinha essa aqui, ele fica lá e ele me dando conselhos, cara, todo dia, eu nunca... essa experiência eu tô fazendo há pouco tempo, tá? Eu descobri isso há pouco tempo. Então ele conta as histórias dele que ele passou na época que ele trabalhava. Nossa, ele é uma pessoa muito de fé. Muito de fé. As orações, ele faz orações toda noite. E o mais legal de tudo, minha mãe é acamada, ele toma conta da minha mãe dia e noite durante já tem 15 anos. Nossa, olha aí. Entendeu? O Evangelho Vivo. Evangelho vivo. Né? E mais, então tem vezes que eu vou Mas com você sabe que questões pra essa ele. questão de evangelho vivo assim, o duro é que na real existe aqui uma coisa na gente que é aquilo que tem que aparecer, aquilo que tem que ser aplaudido, Sim. aquilo que tem que ser gritado dos telhados. Sabe, os likes, né? O engajamento. Então, quando se fala de evangelho vivo, de usar, se preciso for, por último, as palavras, Tem que sair de si. a coisa tem que ser no grito. Já aconteceu, mal racionalizou o negócio, já vem o berro. Não, mas calma, peraí. Infelizmente, nós temos um pouco dessa superficialidade. É um dos desdobramentos, né, e até um dos maus contemporâneos hoje. Nós somos, um professor meu de filosofia, nós somos hoje, o homem de hoje é tão superficial quanto a superfície dessa mesa. Não aprofunda, fica só aqui. E aqui escorre. Porque não aprofunda. Não aprofunda. A gente tem um trato com o padre aqui, que o padre precisa sair às 9h30, Exatamente. já são. Né? Olha, mas a conversa... Padre, vamos chamar uns jovens, vamos marcar para próximo mês? Vamos lá. Podemos ver? Podemos. A gente traz uns 3, 4 jovens aqui, a Milton vem com a gente também. Exato, vamos Podemos lá. fazer assim, Rose? Procurar uns 4 jovens aí pro próximo mês e a gente continua a conversa, eu acho que vai fluir bem. Né? Eu acho que o Tiaguinho... Olha, tô falando, já tô aqui até fazendo sem ele saber. Chega tô da falando dele. da nossa época. Vamos tentar linkar com ele. Ele é um cara. Ele tá inserido, hein? Sim. Ele tá trabalhando. Cabeça ele trabalha, jovem, é um trabalha trabalho muito, bonito na internet. com a Olha, juventude. legal. Um trabalho com a juventude. Cabeça muito boa, até te brincava. Muito ele amigo do Padre Flávio. Sim, que legal. Isso. Tá. A gente já traz uns 3 jovens, nem que a gente coloque sentadinho nas cadeiras, vai passando o microfone. Não, pra vamos. cada Vai um. ser legal, vai ser Eu legal. acho que vai ser interessante, eu acho que essa discussão fica em aberto ainda, E o podcast assim, fica em aberto. E a juventude também, sabe? A juventude não quer resposta para tudo, não, ô Nando. Uhum. Eles não estão procurando assim uma resposta para as suas maiores perguntas. Até porque o que eles querem um caminho. Assim, eu acredito que eles querem um caminho que seja confiável. De pessoas que estão procurando as mesmas coisas que eles. Eu, como padre, às vezes tem gente que não acredita, mas eu sou um cara em caminho. Eu não respondi a tudo ainda. Uhum. Cara, você falou, Deus é experiência. Então a experiência de Deus que não parou ali, que continua. Então não está pronto aqui o negócio. Sabe? Nós não fechamos ainda a conta. Isso. Estamos ainda por fechar. Então a galera também não está procurando isso. Uhum. Então com a gente aqui a galera vai entrar no movimento. Porque é um processo, né? Exato. Veja, aqui é um momento que já está abrindo para outro. Uhum. Porque não acaba. É, Sabe, até daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar, puxa, é assim. como melhoramos a nossa compreensão. Olha aquilo que eu falei, olha hoje que eu tô dando conta já de falar, entendeu? Então,
Tem isso também, né? Assim mesmo. Eu penso que eles têm as questões deles e será bem-vindo, né? Exatamente. Milton, antes da gente terminar, eu gostaria muito que você pudesse ler. Tem algumas pessoas aqui que mandaram algumas perguntas rapidinho. Claro. Eu acho que é justo, né, conversar com eles, até porque o pessoal está aqui desde o começo. Isso. Por favor, Hamilton. Você está de óculos aí, Vamos eu tô lá. sem óculos. Só as perguntas, né? Fale quem são as pessoas e... Olha só, olha. É. Jonathan Marques. Quem é Jonathan Marques? Meu filho. Ah, Dando aqui, ó. olha legal. aí. Olha só, vocês acham que hoje em dia, para levarmos mais jovens para a igreja, para Cristo, eles estando em uma família cristã é o suficiente? Vejo muitos jovens traumatizados, pois eram forçados. Não, já está provado aí que não foi o suficiente. Lembra que eu falei logo no início, né? A passagem que eu fiz dos meus primos para mim mesmo. Sim. Eu ia pela fé dos meus primos. De repente eu comecei a ir pela minha própria fé. E não fui nem pela dos meus pais, porque não foram eles que me levaram. Então, já houve aqui essa virada de chave, que a coisa se tornou pessoal. Então, assim, ó, eu vou direto nesse ponto aqui, mas isso aqui exige uma explicação que eu não vou dar conta de fazer agora. Sim, claro. Mas assim, ó, independente dos teus pais, você pode ser feliz. Sim. Você pode ter tido os pais que for, até independente dos seus pais, você pode alcançar a Deus. Não estou dizendo que os pais são os errados e são os grandes antagonistas nossos inimigos. Não. Mas se houve aqui uma falha até na transmissão de quem a gente merecia receber, os pais, independente disso, Deus tem uma obra aí. Não é porque deu errado ali que vai dar errado aqui, daqui para frente agora contigo. E agora contigo a questão é exatamente essa, assim. Agora a coisa o bastão tá na tua mão. Tá certo. Vamos lá, vamos mergulhar. Isso aí. Né? Porque tem muita assim, meu pai foi assim comigo, eu agora serei dessa forma com Ou até Deus é assim, então. É, Meu pai foi assim, ó, olha que expressão de Deus. Não, nada a ver. Peraí. exatamente. Né? Vamos nos aprofundar, né? Deus é mais do que isso. Exato. A Daniela. Daniela A Martins. Dani. Dani tem uma história... A ela Dani vai- Martins, ela até postou aqui, cara, no nosso Sim, grupo. foi. Dani, você tá enjoada de ver essa história? Não sei se eu já contei pro Fernando, o Padre Igor não sabe. Vai lá. Eu, no início da caminhada, eu via o pessoal cantando no grupo de oração e eu achava muito bonito. Tocar, cantar, né? Aí tentei aprender violão, nada. Eu falei, vou fazer aula de canto. Com quem eu vou fazer? A Dani. Vou fazer com a Dani. E nessa época eu já pregava, né? Mas eu queria... Não sei se você queria ser, queria ser completo. É né? lógico, Completo, Padre né? Fábio de Você Mello. mirou no Padre, alto, hein? Padre Igor. Prega, canta. Aí eu comecei a fazer aula de canto e aí, com outras palavras, claro, ela falou assim, Hamilton, como pregador, não como cantor, você é um bom pregador. Então eu entendi. Ah, Não era a minha praia. nossa, e pra Dani falar isso aí, rapaz. Não, ela não falou isso, ela foi educada. Ela não falou, Poxa, eu pra sair entendi. isso da Dani, Você sabe tadinha. que o jovem precisa Ela não disso? faz um negócio desse. Que hoje em dia, não, vem, todo mundo, vem. Canta, vem cantar. Ó, pra ela falar isso, eu nunca vi a Dani falar isso. Pra ela falar isso, realmente, ela... É o Por crivo. isso pra que, você assim, ter uma ó, ideia, hein? nós como padres aqui, nós, por exemplo, Padre Marcelo. Cara, o Padre Marcelo, 30 anos fazendo de missão. O Padre Marcelo é único. Então, assim, todos os padres iguais ao Padre Marcelo? Não. Não. Ele é o padrão de padre? Não. Ele não é o... todo padre tem que ser igual a ele. Não. Cada um tem o seu lugar. É, mas olha, eu vou falar, ele ali abriu portas. Ah, sim, ele é... E aí, sem precedentes. né? Ele foi Mas- pra internet ali, foi excelente pra TV, foi tudo. Um E aí, precursor. a gente usufrui isso até hoje, né? Sim. Exatamente. Se vocês quiserem acabar com a cereja, finaliza o programa eu cantando. Não? Não? Eu tá acho que bom. você fala muito bem. Ó, ela diz assim: eu acho que falta mais grupos de jovens. Hoje não tem mais. Só tem o TLC que é legal, mas não é o grupo de jovens. Nos grupos de jovens era a oportunidade de se formar músicos, Exatamente, pregadores, etc. E padres, olha aqui. Né? E Sim. padres. Nossa, Casais, imagina, olha aqui. Imagina na minha época, que são os padres ainda mais, né? Padre Jairo, Padre Aloysio, né? Enfim, esses padres mais ainda de lá das antigas. Padre Carlitos. Eu acredito sim, que quando se tem uma concentração e se dá atenção, e se alguém se dispõe a formar, a perder tempo, porque assim, demanda isso, tempo, preparar a formação, acompanhar, atender, e não só fazer aquela, né? Aquele social. Não, fazer um trabalho mesmo, como os grupos de orações faziam. Beleza, acredito que dá muito fruto mesmo, é isso. Uhum.
O horário. Só para fechar, uma coisa que Tem uma eu galera queria aqui, perguntar. Depois padre, depois o senhor entra lá, responde lá o pessoal, Beleza. por favor. Né? Beleza. Ô, padre, para a gente finalizar, você falou agora na formação. A gente percebe que. Eu percebo principalmente que o meu canal é muito de formação. E eu estou ministrando um curso de história da igreja. Fale qual é o canal, né? Aprofundamento Católico, o YouTube. Aprofundamento Católico. Aprofundamento católico, olha lá. E aí nós começamos no mês de junho um curso online sobre a história da igreja. É um grupo fechado. E eu percebo que 90% é da nossa geração, um pouquinho até para lá. Não tem jovem. Eu abri agora, gravei 3 aulas sobre a Sagrada Escritura, como ler a Bíblia. E também Olha, que beleza. eu percebo assim, o jovem, não sei se, eu não posso dizer isso, mas eu percebo que não há muito interesse para a formação. É muito importante a formação. Sim. Se aprofundar, conhecer a igreja. Vai lá, padre. Vai lá. O Hamilton, você quer ver Festival de Jesus? Se vocês quiserem, vocês podem entrar lá. A pergunta era, os jovens, rapaz, não tinha jovens. Naquele dia que eu fui no Festival de Jesus aqui, não tinha jovens. A galera era acima de 40 anos. Cara, não tinha galera de 30 anos. Que já é um pessoal já de bastante idade. Olha lá. Levante a mão. Não tinha. A galera era acima de 40 anos. Era só a galera antiga que estava lá naquele dia. Eu falei, onde que estão os jovens, meu Deus? Mas talvez não faltou essa formação, né? Por exemplo, o grupo traz, né? Tem tudo aquilo, mas será que não faltou essa... Vamos formar? Pessoas grandes, de muita liderança mesmo, ruíram, não se sustentaram porque faltou fundamento. Formação humana, por exemplo. A formação ela é essencial. Não é à toa que hoje a igreja evoluiu muito até através de um padre que se chama Amedeo Centini, principalmente na formação do clero e religiosas, quando se cunhou a questão o tema da formação permanente. Formação permanente, até o fim da vida. Era assim na Idade Média. Porque se tinha a mentalidade de que se formou, se ordenou, consagrou, fez a primeira comunhão, os certificados, né? Isso. Primeira comunhão, crisma, sacramento do matrimônio, opa, estamos pronto. Então. A história começou a dizer, não necessariamente porque se tem um diploma, porque se tem um certificado, você está pronto. Então a formação, isso em todas as áreas da vida, viu? Não, eu ia falar isso. Hoje em tudo. dia não dá para uma pessoa que trabalha em qualquer lugar, se você não é uma formação constante. Agora, só salientando aqui, com relação à formação, ainda mais se tratando de internet, as opções para a galera são muitas. Às vezes ganha quem consegue atrair mais e quem consegue ter mais criatividade, quem consegue, né? As opções são muitas. Muitas. E às vezes, assim, e outra, a formação também, ela é difícil, Hamilton. A formação vai te exigir descer nas bases. Talvez no começo a galera até vem, mas no decorrer do percurso formativo, vai caindo. Vai caindo. A gente Por quê? percebe. Primeiro porque é normal que caia mesmo o número. Tá? Aqui é um fenômeno que todo mundo já... Em tudo. Nós começamos um grupo na faculdade com 100. Quantos chegamos para formar? Isso 30, 20. É um fato. Assim. É um fato. E falando de formação humana, espiritual, bíblica, catequética, quando você cria um percurso, é isso. E quando se nos deparamos com certas provocações que nos chamam a mudanças radicais, a aberturas de coração, aí tem gente que acha que já está pronto. Desculpa, é um fato. Tem gente que acha que não precisa mesmo. Tem gente que vai na missa e acabou. E assim, é um fato também. A gente, Vai abrindo, hein? Vai abrindo. Eu estava lembrando aqui, fazendo um estudo com o padre Paulo Ricardo, né, sobre a Idade Média, falando sobre quando começou o declínio intelectual. Quando entrou a questão do diploma, certificado. Porque era o quê? Era continuado, ensino continuado. Você estudava até o fim da vida. Mas aí são outros assuntos que vão puxando outros e... E vamos que vamos. O padre Hamilton, meus amigos, muito obrigado, viu? Hamilton, né, já está convidado para o próximo podcast, não é? Padre, aceita aí, vem trazendo dos jogos claro, aí, né? Organizando, como eu disse, tempo tem. Vamos organizar que a gente consegue. Isso, vamos ver. A Rose entra em contato aí novamente aí com o senhor, com o Hamilton.
E a gente traz mais alguns jovens. Tem alguns jovens aqui da paróquia que é bem legal. Tem alguns jovens de fora também. Como eu falei do rapaz também lá, né? O pessoal que quiser participar, deixa o seu nome aí, né? Entra lá na Cereja lá. E aí, nem que a gente, de repente, né, o Pimentel, a gente faça algo diferente, abra um Zoom aqui, agora a gente tá com um programa que a gente consegue abrir o Zoom, a gente coloca a galera toda lá na internet Lá. e a gente pode estar conversando com eles via online também, o pessoal que queira participar. Muito bom, muito Eu acho que a gente pode estar fazendo isso também, né, vai ser uma novidade, mas a gente pode estar fazendo isso, tá bom? Hamilton, finalize aí, depois a gente deixa o padre finaliza com uma oração com a gente no final benção, também. Né? Isso, a bênção tá final, bom? é isso aí. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco, agradecer ao Fernando, ao Pimentel pelo convite. Aproveito para fazer também um convite para conhecer o meu canal, Aprofundamento Católico. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a história da igreja, entra lá nos comentários de qualquer vídeo meu, porque aparece para mim, eu quero aprender um pouco mais. Nos vídeos, principalmente nos últimos, tem um link do nosso grupo de estudos, então você é nosso convidado a conhecer também o canal Aprofundamento Católico. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aí, com a graça de Deus. É isso aí. Também posso convidar o pessoal para o meu canal, né, o meu canal no YouTube e o Instagram. Bom, meu nome é Padre Igor, sem R, né, IGO, Emanuel com 2 M's de Maria. Então, se digitar lá, tanto no YouTube como no Instagram, IGO, né? Padre IGO, Igor Emanuel com 2 M's de Maria, vai encontrar lá. E se quiserem também, pode dar essa força e seguir o padre lá. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Foi muito bom também para mim. E vamos que vamos. Eu acho que é só o começo aí. Padre, aquela câmera ali é a central, o Pimentel vai colocar ali pra gente. Isso, para dar a bênção, né? Isso, fique à vontade. Primeiro, eu quero só terminar aqui. Pessoal, muito obrigado às pessoas que estão em casa, que vão ver depois o vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, é importante isso pra gente. A gente sempre fala que 85% das pessoas vêm, consomem o conteúdo, mas acaba não se inscrevendo no canal. E é importante se inscrever no canal, apertar o sininho, porque todas as vezes que a gente entrar aqui ao vivo, você vai ter a notificação onde você estiver, falar, opa, a Cereja está ao vivo. Hoje, particularmente, trouxemos o padre, mas nem sempre é o mesmo assunto, né? A gente traz assunto diversificado, a gente tem outros apresentadores aqui durante a semana. E hoje foi muito legal, hoje foi um prazer. E a gente vai fazer um próximo. Continuando essa pegada aqui, a gente colocou, vamos dizer, o episódio 1, vamos fazer o episódio 2, vamos trazer os jovens, né? Exato. E aí é isso. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana. E o padre vai terminar com a bênção aqui. Obrigado pro Pimentel. Daqui a pouco tá viajando. Obrigado... Meu compadre Manuel Serpa. Manuel Serpa. Também participa conosco no canal. Legal, e obrigado a minha irmã Rose, que ela faz a parte de comunicação toda aí, toda a galera que estiver em casa também. Beleza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedindo a intercessão de São Francisco de Assis, de São João Paulo II, São Felipe Neri, São João Bosco, os santos, né? Aqueles que eu me lembro agora, que se dedicaram muito à juventude, pedindo a intercessão deles, para que também nos abençoe. E abençoe a todos aqueles que nos acompanharam e ainda vão também acessar esse conteúdo. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí.